2 Pedro capítulo 2, versículo 1, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, fala conosco, Pai, pela Tua palavra. Nós oramos, ó Deus, que não sejamos nós, por nós mesmos, tentando compreender a Tua palavra, mas o Teu Espírito nos dando a compreensão da mesma. Que a Tua palavra não esteja oculta, Pai, ao nosso entendimento, mas que possamos compreendê-la, a fim de que andemos no caminho da verdade, e que isso seja para a Tua glória, Pai. É a nossa oração, agradecidos, no nome santo de Jesus, e todos digam amém. E graças a Deus. Podem sentar-se, por favor. O texto que nós lemos fala a respeito do caminho da verdade e de como nos últimos dias falsos mestres, falsos profetas, por que não dizer falsos pastores, estariam ensinando coisas erradas à igreja do Senhor, a fim de que se desviassem da verdade. E nós sabemos que nos últimos dias isso seria algo muito crescente. A prova disso é que no versículo de número 1, no final do versículo, está escrito que sobre estas pessoas que estavam trazendo heresias destruidoras, haveria uma repentina destruição, que é justamente o juízo final. Eu estou certo de que nós já estamos vivendo nesses dias. Nós já estamos testemunhando um tempo no qual a verdade da palavra de Deus, ela é falseada. E o propósito da mensagem de hoje é que tenhamos precaução, é que sejamos prudentes, é que não sejamos enganados pela voz da maioria. E eu vou dizer hoje coisas aqui que talvez choquem vocês, especialmente aqueles que não congregam nessa igreja, que talvez você nunca tenha ouvido e que talvez você tenha ouvido o contrário do que eu vou dizer. Inclusive nas músicas que tocam nas rádios evangélicas. Ou seja, muita coisa que é tocada nas músicas é exatamente o contrário do que a Bíblia ensina. E lamentavelmente, muitas pessoas que se dizem cristãs estão sendo doutrinadas por cantores e cantoras evangélicos. E não estão participando do ensino puro da palavra de Deus, não estão examinando a sua Bíblia, mas estão se deixando levar por uma moda, por um modismo, por frases de efeito. E por causa dos falsos ensinamentos, eu posso dizer sem ter nenhuma preocupação de estar enganado. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo. A maioria dos crentes evangélicos, hoje em dia, está enganada sobre muita coisa que pratica, sobre muita coisa que diz, sobre muita coisa que pensa ser a vontade de Deus. Então, muitos têm errado o caminho da verdade
e estão seguindo o caminho da mentira. A palavra caminho na Bíblia significa prática. O que você faz no dia a dia, o seu caminhar, o seu andar. Como está o seu andar com Deus? Como está o seu andar perante os homens? Muitos deixaram o caminho da verdade e estão no caminho da mentira. E muitos crentes estão errando em várias coisas. E a palavra que eu tenho hoje para compartilhar com vocês, ela é um desabafo e ela é também para que vocês não andem na mentira. Porque eu mesmo errava na maioria das coisas que hoje vocês vão ouvir aqui. E eu espero que vocês estejam preparados para a verdade. Amém? Em primeiro lugar, a maioria dos crentes comete o erro de pensar que a casa de Deus é um edifício. Quantas vezes nós falamos, e eu já falei isso muitas vezes, quantas vezes já falamos, como é bom estar na casa de Deus, como se casa de Deus fosse esse local aqui que nós estamos. Aqui não é a casa de Deus. Deus não mora aqui entre essas quatro paredes. Este aqui é apenas um salão onde nós estamos reunidos para juntos conhecermos mais da vontade de Deus para a nossa vida, para juntos expressarmos a nossa alegria em conhecê-lo mais e mais, para juntos testemunharmos o que Deus tem feito em nossa vida, para nos estimularmos uns aos outros a fazermos a vontade de Deus, especialmente o amor ao próximo. É para isso que estamos aqui. Mas aqui é a casa de Deus? Não, não é. E de vez em quando eu me pego falando que aqui é a casa de Deus. Eu me pego falando isso às vezes. Mas não é. Eu tenho tantos versículos aqui, que se você não tem muita rapidez em manusear a tua Bíblia, eu aconselho que você nem tente, porque vai ser uma metralhadora bíblica aqui nessa noite. Eu quero que você saiba que aqui não é a casa de Deus, mas que você é a casa de Deus. Eu sou a casa de Deus. Juntos nós somos a igreja de Deus. E aonde está isso, pastor? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, está escrito assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz onde Deus habita. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E no capítulo 6, versículo 19, diz ainda: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Agora 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, ou seja, nós, como pedras que vivem. Você já viu uma pedra que vive? Imagine isso. Ele está dizendo, Pedro, que nós somos como tijolos numa edificação. Somos pedras que vivem. Vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. A casa de Deus não é física. A casa de Deus não é tijolo, cimento. A casa de Deus somos nós. O Espírito de Deus habita em nós. Isso está claramente revelado nos versículos que eu estou dando aqui.
Nós somos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E em 1 Pedro capítulo 4, 17, a palavra diz que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Só que a casa de Deus não é o templo feito por mãos de homens. Então, o versículo continua, começa pela casa de Deus. E continua dizendo, se primeiro vem por nós, porque nós somos a casa de Deus. Amém, queridos? E finalmente, 1 Timóteo 3,15, para que se eu tardar, diz Paulo a Timóteo, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E a palavra igreja não é significando local feito pela mão do homem. Igreja significa assembleia, significa pessoas reunidas por um propósito. Eu sozinho não sou igreja. Quando eu estou com 2 ou 3, eu sou igreja com eles. Você compreende? Então, sozinho eu sou casa de Deus. Quando eu estou com meu irmão adorando, ali está a igreja. Uma igreja. Cada reunião que acontece nos lares é uma igreja naquele momento nos lares. Por isso que Paulo dizia, digo isto à igreja que se reúne na casa de fulano, à igreja que se reúne na casa de cicrano, porque igreja são as pessoas, igreja somos nós. Em segundo lugar, a maioria dos crentes comete o erro de pensar que Deus nos mandou construir templos como esse aqui. Eu desafio você a me mostrar na Bíblia Sagrada onde é que Deus manda construir templos para Ele. Você até encontra no Antigo Testamento o templo sendo construído por Salomão, porque o pai dele quis construir um templo para Deus, mas o próprio Deus não queria. O próprio pai não queria, mas permitiu que fosse construído. Só que Jesus Cristo disse, não ficará pedra sobre pedra. E o templo veio abaixo. A grande verdade é que Deus não nos mandou gastar dinheiro algum para comprar terreno, para construir templo feito por mãos de homens. Ele não mandou. E durante 3 séculos, a igreja cristã teve um crescimento espetacular, fenomenal. Nunca antes na história teve um crescimento como aquele, que foram os 300 primeiros anos da igreja cristã sobre a face da terra. Desde que Jesus Cristo subiu aos céus e os apóstolos cheios do Espírito Santo, depois do Pentecoste, começaram a pregar o Evangelho e a anunciar a Cristo, e a igreja ia crescendo e crescendo. E onde vocês pensam que eles se reuniam? Onde? Nas casas, meus irmãos. Nas casas uns dos outros. Para você ser igreja, para que eu seja igreja, para que nós tenhamos comunhão com os irmãos, não é necessariamente importante que nós gastemos um dinheirão para comprar um terreno ou para alugar um local para fazermos nossas reuniões. Porque o mesmo Deus que se manifesta aqui, nesse templo alugado, Ele se manifesta na sua casa, quando você junto com o teu irmão invoca o nome do Senhor Jesus. Porque Ele prometeu que não é nas multidões. Jesus prometeu que apenas aonde 2 ou 3 estivessem reunidos, Ele estaria no meio deles. Não precisa gastar fortunas. Irmãos, eu sei de igrejas menores do que essa no tamanho, mas porque estão em bairros nobres, pagam mais de 10 mil reais de aluguel por mês. Mais de 10 mil reais de aluguel por mês. Igrejas em bairros nobres. Para quê?
é preciso isso, é necessário isso. Esse dinheiro não seria muito melhor investido para ajudar pessoas carentes? Não seria muito melhor investido para a educação dos irmãos que estão precisando de ajuda na igreja, para se formar, por exemplo? Tantos jovens que não têm condição de fazer uma faculdade, por exemplo. Mas, lamentavelmente, nós nascemos num período em que me parece que os pastores, em sua grande maioria, estão fora de si. Eles não estão investindo em vidas, eles estão investindo em templo. Eles pegam o dinheiro todo do dízimo, todo da oferta, para fazer o templo cada vez mais luxuoso, cada vez mais rico, cada vez mais humilhante para quem é pobre, por que não dizer? E será que isso é a vontade de Deus? Aonde que Jesus mandou fazer isso? Não, Ele não mandou, Ele nunca mandou. Leia o Novo Testamento, não existe isso, não existe. Como começou, pastor? Começou no século IV, quando o imperador romano Constantino Magno, ele disse que se tornou cristão, mas na verdade aquilo foi apenas um jogo de cena, porque ele queria unificar o império, e ele viu que o cristianismo era uma religião em ascensão, só que cristianismo não é religião, é relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Não é aquilo que fazemos para ser salvos, é o que Jesus fez por nós para sermos salvos. Mas então veio Constantino e oficializou o cristianismo. E o sucessor dele, se não me falha a memória, Teodósio, fez ainda pior. Fez com que os templos pagãos se tornassem templos cristãos e ordenou que os crentes parassem de se reunir nas casas para se reunir dentro dos salões, aonde antes era o templo da deusa Íris, o templo de Diana, e começou a mandar agora, e quem não se convertesse ao cristianismo, morria. Então, da noite para o dia, um monte de pagão virou crente, para não ir para a fogueira. Você está compreendendo? Está compreendendo a astúcia do diabo para tirar os crentes dos lares? Porque nos lares o evangelho é lindo. Nos lares não tem palco, gente. Nos lares não tem microfone. Nos lares não tem competição. Nos lares não tem um falando e todo mundo ouvindo. Nos lares todo mundo participa. Nos lares todo mundo é igual, não tem nenhum acima de ninguém. Mas aí o maligno lançou essa cilada. E incrível, não é? Por 17 séculos, a igreja não conseguiu se recuperar disso. Mas eu glorifico ao Senhor, porque agora, no século 21, muitos cristãos na face da terra estão despertando para essa verdade. E eu agradeço a Deus por me incluir entre eles. E eu espero que você esteja entre eles também. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, está escrito: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente. Ele não disse consolai-vos uns aos outros edificando templos. Ele disse edificai-vos uns aos outros. Por isso que essa semana no Facebook, eu escrevi o que Deus me respondeu a respeito de investir na compra de terreno ou na edificação de qualquer coisa. É claro que a gente vai terminar o que a gente está fazendo aqui, porque é um processo, irmãos, e nós vamos concluir o que a gente está fazendo aqui. Não passa pela minha cabeça, pelo menos não agora, né? Não passa pela minha cabeça de forma alguma fechar essas portas, de forma alguma. Mas também não passa pela minha cabeça gastar 1 centavo aqui além do necessário. Não passa pela minha cabeça aqui ter bancos luxuosos, ter piso luxuoso. Não passa pela minha cabeça aqui. Agora, o que passa pela minha cabeça, que eu sei que é a vontade de Deus, é que Ele não me chamou para edificar templos. Ele me chamou para edificar vidas. Vidas. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.
E foi isso que eu escrevi no Facebook essa semana. Deus não me chamou para edificar templos. Deus me chamou para edificar vidas. E foi um alívio receber de Deus essa resposta. Em Efésios 4:11, a palavra diz que Deus ele concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é um organismo, somos nós, não é uma organização, não é uma instituição, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, preste atenção, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. É crescimento espiritual, não é crescimento de número de templos. O município que nós vivemos é o lugar no mundo onde há o maior número de igrejas por metro quadrado, maior número de crentes, melhor dizendo, por metro quadrado. E às vezes na mesma rua tem uma igreja em frente da outra. Eu vi a foto outro dia de uma igreja do lado da outra. Às vezes tem aqui mesmo, passando aqui o viaduto, a gente vê 4 igrejas em 100 metros, 4 igrejas. Você anda 100 metros ali, tem 4 igrejas. E é impressionante. Agora o problema é o seguinte, um monte de templo e os crentes dando mau testemunho. O que adianta isso? Um monte de gente que não está sendo edificada. Estão edificando alvenaria, mas não estão edificando vidas. Não estão transmitindo a verdade de Cristo. Ficam ensinando sobre sacrifício de Moisés, sacrifício de Abraão. Outro dia eu passei em frente a uma igreja aí grande, e tinha uma faixa escrito assim: Monte Sinai, o santuário de Deus na terra. Olha, meus amados, eu tive vontade de comprar um Colorjet, e ir lá de madrugada, um Colorjet vermelho, e escrever assim: mentira, o santuário de Deus somos nós. O santuário de Deus não está a milhares de quilômetros daqui em Israel, para onde eles querem que você leve seu dinheiro. Aliás, seu pedido de oração comprado com o seu dinheiro, mas o dinheiro não vai para lá, o dinheiro vai para o bolso do bispo dessa igreja. A gente sabe disso. Vai ver a mansão que ele mora. O santuário de Deus somos nós. Não é uma edificação feita pela mão do homem. Louvado seja Deus. Portanto, glória a Deus, portanto, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O amor edifica, o amor edifica. E o que há de crente sem amor por aí é terrível. Em terceiro lugar, a maioria dos crentes cometem o erro de pensar que o sacerdote é somente o pastor. Sabe? Acham que o sacerdote é apenas o pastor. E eu também pensava assim. Mas existem vários versículos na palavra de Deus, eu quero mencionar alguns aqui, que nos mostram que não é apenas o pastor, o sacerdote. Vamos só relembrar o que é sacerdote. Sacerdote é alguém que tem acesso a Deus. É alguém que tem intimidade com o Pai. Amém? Sacerdote é aquela pessoa que é procurada pelos outros para ouvir o seguinte pedido: olha, você que tem mais aí, tem mais acesso, mais comunhão com Deus, eu queria que você orasse por mim, que a minha oração não é ouvida, mas a tua é, né? Que você é o pastor. Então você deve ter mais
deve ter mais intimidade, deve ter mais acesso a Deus do que eu. Só que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todo crente em Cristo Jesus, nascido de novo, no qual o Espírito Santo de Deus habita, como já lemos aqui, todo crente é sacerdote, todo crente tem livre acesso a Deus. Por isso que quando Jesus nos ensinou a orar, Ele não nos ensinou a orar da seguinte maneira pomposa, como alguns gostam de orar. Ó amantíssimo Deus, soberano, grandioso. Não foi assim que Ele mandou orar. Ele disse que nós temos que orar assim: Pai, Pai nosso. Só isso. Ele é nosso Pai. Nós temos que ter intimidade com Ele. Como que vocês podem ter intimidade com Deus se vocês dependerem de uma outra pessoa para ter essa intimidade? Vocês não dependem de mim, ou do pastor Robson, ou do pastor Sandro, para que Deus ouça a sua oração. Porque você tem livre acesso ao Pai por meio da fé em Cristo Jesus. Quando Jesus na cruz entregou o Espírito e disse: está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Naquele exato momento, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo pela mão do próprio Deus. De alto a baixo o próprio Deus o rasgou. Não há mais separação entre Deus e os homens. Você não precisa de um guru, de um sacerdote, você não precisa de ninguém para que você tenha acesso a Deus, porque aquele que é o único mediador entre Deus e os homens já veio, Jesus Cristo, homem, morreu na cruz, no teu lugar, no meu lugar, para que você tenha acesso a Deus. Aleluia! Glória a Jesus! O próprio Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Hebreus capítulo 10, versículo 19 está escrito, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, que só para lembrar, somos nós. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então a palavra diz que nós temos que chegar diante de Deus com sincero coração, mas com intrepidez também, versículo 19 de Hebreus capítulo 10. Agora, quem é esse grande sacerdote sobre a casa de Deus? Em Hebreus 4 está respondido. Hebreus 4, versículo 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você está precisando de socorro? Se aproxime de Deus, com intrepidez, com confiança. Ele vai ouvir a tua oração. Você não precisa subir num monte para que Ele ouça a tua oração. Você precisa dobrar o teu joelho e descer no pó. Você precisa abrir o teu coração com quebrantamento e clamar ao Senhor. Porque em Isaías está escrito que Deus habita num altíssimo e santo lugar, mas Ele também habita com aquele que é quebrantado de coração, com aquele que é humilde, que é contrito diante dEle. Busque a Deus com sinceridade. Não dependa de ninguém. Não dependa de mim, não dependa de ninguém, para que você tenha comunhão com Deus. Outro dia eu ouvi um rapaz dizer que ele foi durante anos de uma igreja batista, até o dia que morreu o pastor. Quando morreu o pastor, acabou para ele o evangelho. Por quê?
porque ele achava que o pastor é que era o caminho para Deus. O caminho para Deus é Jesus Cristo, aquele que ressuscitou, aquele que vive, aquele que habita em você pela fé. Essa é a verdade. Só que muitos pastores não dizem essa verdade porque querem manipular você, querem que você dependa deles. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: vós, porém, sois raça eleita, falando de nós, da igreja, sacerdócio real, nós somos sacerdotes. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 está escrito, e aqui é João dedicando o livro de Apocalipse a Jesus Cristo. Apocalipse 1, a partir do versículo 5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Olha como que a Bíblia nos chama, nós somos sacerdotes. Uma pessoa sem Jesus pode procurar você, e você pode falar a Deus a respeito dela, mas você que tem Jesus, não venha me procurar para que eu ore por você. Você pode até me procurar para dizer assim: pastor, eu estou orando, sei que Deus está me ouvindo, mas eu peço que o Senhor me ajude em oração. Amém? Aí sim. Agora você depender da oração dos outros, não. Agora, se você é um cristão, filho de Deus, e alguém que não tem Jesus se aproxima de Deus e diz assim: eu preciso de oração, lembre-se, você é um sacerdote. Ore, porque Deus vai ouvir e atender a sua oração para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. 4. Pastor, quantos são? Pastor, estou de olho na hora, não se preocupa não, amém? 9 horas está na bênção apostólica. Quantos são, pastor? Não tem ninguém aqui que é supersticioso não, né? São 13. E tem mais, só que eu não deu tempo de escrever tudo. 13 erros. Não vai dar tempo de falar tudo hoje, né? 4. A maioria dos crentes comete o erro de pensar que a salvação está em chamar Jesus de Senhor. Ah, você é salvo? Claro que eu sou salvo, eu sou evangélico. Eu canto, Senhor, eu te amo, eu sou evangélico, eu digo que Jesus é Senhor. Então, se eu digo que Jesus é Senhor, eu sou salvo. Porque na Bíblia está escrito que só pode dizer Jesus é Senhor pelo Espírito Santo. Então a gente tem que analisar, porque não é bem assim. O próprio Jesus Cristo disse, em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Lembrando que reino dos céus não é apenas vida após a morte. Reino dos céus é agora. Agora. Ou você está na luz ou está nas trevas. Ficar no meio é meio difícil. Então o reino dos céus é agora. Nem todo que diz Senhor, Senhor está no reino dos céus. Ou entrará no reino dos céus. Porque não é pelo falar. Não é pelo blá blá blá. A palavra diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o que nós devemos esperar de alguém que diz que é salvo, de alguém que diz que está em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É isso que mostra se uma pessoa é salva. Há uma transformação na vida dela. Essa transformação é uma transformação que o próprio Deus está fazendo. Porque é Deus que faz a transformação. Não pense você que está ouvindo essa palavra que você vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Não vai. O que eu estou pregando aqui não é palavra de homem, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é poderosa para mudar a sua vida, para transformar você, para mudar você. E quanto mais você se aproxima de Deus, da sua palavra, quanto mais você aprende do caminho que deve andar,
mais você vai sendo transformado pela sua luz, pelo seu poder. Você vai ficando cheio de paz, cheio de alegria, cheio de amor no coração. Até por pessoas que antes você tinha antipatia, agora você vai passar a orar por elas, porque você está tendo vida por meio de Cristo. Agora, quantas são as pessoas que cantam para Jesus, que dizem que Jesus é Senhor, são santos entre quatro paredes do que pensam ser a igreja, e depois, durante o resto da semana, mais parecem com o diabo. O diabo, que é o acusador, que fica falando mal dos outros, passa a semana fazendo isso. E depois vem para a igreja querer dizer: Jesus, eu te amo, eu te adoro. Uma hipocrisia terrível. E a gente sabe que, infelizmente, muita gente está nessa hipocrisia, porque é ensinada que ser cristão é isso aí. É apenas levantar a mão e dizer: Jesus é meu Senhor. Não, não é isso. Por isso que Jesus disse que muitos irão se surpreender naquele grande dia da separação final entre os salvos e os perdidos. Muitos irão se surpreender. Por quê? Porque foram religiosos. Só que não é a religião que salva. No tempo de Paulo, a religiosidade era a circuncisão. Então, uns se circuncidavam, outros não se circuncidavam. Agora veja o que Paulo escreveu em Gálatas 6, versículo 15. Nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Nova criatura. Você é uma nova criatura? Você tem sido transformado pelo poder de Deus? Talvez essa transformação esteja lenta, porque você está resistindo ao Espírito Santo. Não resista. Se entregue a Ele. Ore e diga: Senhor, completa a obra que o Senhor começou na minha vida. Eu quero essa transformação completa para a Tua glória. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, nós encontramos o versículo que é a grande causa da confusão. Está escrito assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que há de errado na interpretação desse versículo? Duas palavras. Primeiro, a palavra confessar. Veja comigo que o que está escrito aqui não é dizer, é confessar. Quando é que alguém precisa confessar alguma coisa? Quando? Quando erra. Isso, foi essa palavra? Exatamente. Seguir Jesus é um erro? Sim ou não? Acho que alguns estão em dúvida aqui. Seguir Jesus é um erro? Sim ou não? Não. Claro que não. Então por que Paulo usa o termo confessar, que é um termo jurídico? Confessa. Porque Paulo está escrevendo aos romanos. Roma era a sede do império que mais perseguia os cristãos. Se havia uma coisa que todo romano tinha certeza, é a maneira como um dia ele iria partir desse mundo, como mártir. Mais cedo ou mais tarde, os soldados romanos descobririam a respeito da sua fé. Seriam delatados e seriam levados a julgamento. E no julgamento seria perguntado ao réu, no caso cristão: você confessa o teu crime? Você confessa, você declara que Jesus é Senhor? Ou você declara que César é o Senhor para que você seja absolvido? Centenas, talvez, certamente milhares de cristãos morreram dessa forma. Milhares. Existe um livro chamado Livro dos Mártires, que conta a história dos cristãos que morreram lançados aos leões, lançados na fogueira, decapitados como Paulo, o apóstolo, crucificados como Pedro, Simão Pedro, apóstolo também. Só que Pedro foi crucificado
de uma forma ainda mais dolorosa, de cabeça para baixo, segundo a tradição, a pedido dele mesmo, que não queria morrer, não se sentia digno de morrer na mesma posição que o seu Senhor. Então, amados, naquele tempo, para uma pessoa ser cristã, ela tinha que ser mesmo de verdade, não era da boca para fora. Se ela fosse levada a julgamento, ela teria que confessar o crime. Qual crime? Ser cristão. Era crime naquela época. Houve 10 imperadores seguidos, durante mais de 300 anos, que perseguiram os cristãos. Imagine, desde o século I ao século IV, mais de 10 imperadores, Nero, Calígula, entre outros. Constantino foi o que parou de perseguir, e muito espertamente disse que havia se convertido, para enganar, para dar um jeito de parar o crescimento da palavra de Deus, da verdade de Deus, que nós estamos apregoando aqui hoje. E muitas pessoas pensam que basta falar com a boca. Existe um outro versículo também muito equivocado. Aliás, eu disse que eram 2 palavras. A primeira é confessar e a segunda é crer. Muita gente pensa que crer é acreditar. Aí a gente ouve crente dizendo assim: eu sou salvo porque eu acredito em Jesus e eu confesso que Ele é o Senhor. Não, você não confessa, você diz. Confessar, repito, confessar é diferente. Confessar é ser levado num tribunal e você estar diante de uma possível penalidade se você confessar o teu crime. E aí você vai e confessa o crime. Eu sou cristão. E aí você é preso por causa disso. Então confessar não é apenas dizer: Jesus é o Senhor. Isso é muito fácil. O próprio pastor Jefferson, missionário lá no Níger, aonde os cristãos são perseguidos pelo Islã, pelos muçulmanos, para ser cristão lá, é preciso ser mesmo convertido a Jesus. Porque há cristãos que são levados prisioneiros, inclusive recentemente no Níger, um casal de missionários foi levado preso pela Al-Qaeda e assassinado. Eles eram franceses. Isso aí não sai no Jornal Nacional, não sai na Rede Record de televisão. Isso aí você só vai saber se você acompanhar sites de missões na internet, como Portas Abertas, por exemplo. Então, ser cristão não é apenas falar Jesus é Senhor. É estar disposto a morrer para não negar a sua fé. É muito diferente. A palavra crer no original grego não é acreditar. A palavra crer é se relacionar com aquilo que você acredita. É mais do que apenas acreditar. A palavra crer significa estar em sintonia. Ou seja, o que Jesus ensinou, você pratica o que Ele ensinou. Isso é crer. Isso é fé. Fé pouco tem a ver com acreditar e muito tem a ver com praticar. Jesus é o teu Senhor? Então Ele manda em você. O que Ele manda você fazer, você obedece. Por exemplo, se eu discutir com a minha esposa, o que Jesus manda eu fazer? Me reconciliar com ela. Se eu errei, o que Ele me manda fazer? Pedir perdão. Não é isso? Para que as nossas orações sejam ouvidas, inclusive, diz a palavra de Deus na epístola de Pedro. Eu estou apenas no quarto, e são 13, mas não vai dar tempo. Eu vou apenas aqui antever as cenas do próximo capítulo, amém? Eu espero que eu tenha uma outra oportunidade, se não tirarem a minha vida antes disso. Quinto, não vou falar nada, só vou dizer os títulos. Aliás, antes disso, só para encerrar. E aquele outro versículo, pastor, que diz assim, que ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não for pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 3.
Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou seja, anátema é amaldiçoado. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Mais uma vez, o contexto desse texto. O contexto era, os coríntios viviam num local que era parte do Império Romano. E ali também era grande a perseguição. E a prova disso é que para que alguém dissesse Jesus é Senhor, ela tinha que estar cheia do Espírito Santo, porque senão o medo não permitiria isso. Em Atos capítulo 4, versículo 31 está escrito que a igreja precisou orar quando os apóstolos começaram a ser perseguidos, porque havia o perigo deles terem medo de continuar pregando sobre Jesus, porque haviam sido feitas ameaças contra eles. Se vocês continuarem pregando sobre Jesus, vocês serão castigados, serão até mortos. E então, os apóstolos, junto com a igreja, oraram, e diz em Atos 4:31 que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Naquele tempo, para alguém dizer Jesus é Senhor, tinha que ser pelo Espírito Santo. Hoje, aqui no Brasil, pode ser da boca para fora. Agora vai falar Jesus é o Senhor lá no Irã, por exemplo, onde é proibido ter Bíblia. Ter Bíblia é proibido, nem dentro da sua casa pode ter. Ah, mas eu sou cristão, eu posso. Não pode, Bíblia é proibido lá. Na Arábia Saudita, a mesma coisa. Vai para a praça pública dizer Jesus é Senhor, que você é apedrejado. Pois naquela época era assim. Então, para alguém dizer Jesus é Senhor, só pelo Espírito Santo. Quem está compreendendo aqui, amém? Irmãos, eu só falei 4 coisas, 4 erros que os crentes de hoje cometem. A maioria dos crentes comete o erro de pensar que a casa de Deus é um edifício. Não, a casa de Deus somos nós. A maioria dos crentes comete o erro de pensar que Deus nos mandou edificar templos. Ele nunca nos mandou fazer isso. A maioria dos crentes comete o erro de pensar que o sacerdote é somente o pastor. Vocês são sacerdotes em Cristo Jesus. A maioria dos crentes comete o erro de pensar que a salvação está em chamar Jesus de Senhor, e não está. Está em sermos uma nova criatura, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E existe muito mais. Existem muitos outros erros. Erros como pensar que adoração é somente cantar. Vamos adorar a Deus, irmãos, vamos louvar. Aí quando termina o louvor, como foi bom esse período de adoração? Agora vamos para outra parte. Acabou a adoração. A adoração é aqueles 30 minutos no culto. Acabou. 6. A maioria dos crentes comete o erro de pensar que Deus é glorificado com palavras. Glória a Deus, glória a Deus. Isso glorifica a Deus? Nem sempre. 7. Outro equívoco que dizem que a obra de Deus é o que faço aqui dentro, no salão do culto. Outro dia uma pessoa me procurou e disse: pastor, eu quero montar uma equipe para dançar na igreja, porque eu quero fazer alguma coisa na obra de Deus. E a minha resposta foi: o que você faz domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? Ah, eu faço isso, faço aquilo. Então, aonde você está, no trabalho, em casa, na escola, na esquina, aonde for, faça a obra de Deus. Fazer a obra de Deus não é ficar dançando, não é ficar cantando. Fazer a obra de Deus não é fazer coisas aqui dentro, a não ser que você esteja edificando vidas, não distraindo vidas. Mas eu não tenho nem tempo de falar sobre isso hoje. Mas eu quero só dar as cenas do próximo capítulo. Outros dizem que dons revelam uma vida com Deus. Outro dia, uma pessoa saiu da nossa igreja porque disse que foi visitar uma outra igreja, aonde tem um mover, tem um movimento.
Ah, pastor, eu senti algo diferente. Eu senti. E eu falei, eu sei que você sentiu. Por exemplo, você já me ouviu dizer assim, que o Senhor Jesus está no meio de nós. Amém? Jesus está no meio de nós. Amém, irmãos? Agora, eu poderia dizer isso de outra forma. A mesma frase, mas de outra forma. Dizer assim, Jesus está no meio de nós. Aleluia! Qual seria o efeito disso? Um arrepio. Ui! Ai! Né? Então eu sei de tudo isso. Eu sei como é que funciona o negócio, gente. Eu não caí de paraquedas aqui, não. Eu tenho uma estrada, eu sei muito bem. Conheço muitos pastores, conheço que eles conversam longe das ovelhas. Eu sei muito bem. Eu sei que é técnica. É técnica. Se eu quisesse, irmãos, eu faria o pessoal rodopiar aqui, cair no chão, tiraria o paletó e falei, ó, eu vou contar até 3 e vocês vão cair. Vai cair todo mundo igual dominó aqui. Ó o hipnotismo, eu estou hipnotizando, estou dizendo o que vai acontecer. 2 e 3. Aí um cai, porque quer aparecer, e sempre tem alguém que quer aparecer, sempre tem. Aí quando um cai, o cara que está do lado pensa assim, pô, eu não vou dizer que eu estou vazio de Deus, não vou cair também. Aí vai caindo, vai caindo, vai caindo. Fora aqueles que realmente têm a mente tão fraca que são hipnotizados por isso aí. Né? Aí você vai dizer, que é isso, pastor? O senhor está exagerando. Eu posso garantir para vocês que eu não estou exagerando. A pessoa cai e ela levanta pior do que caiu. Porque ela vai levantar com a roupa suja, ela vai levantar com um galo na cabeça. Teve uma vez numa igreja, lá no Miriambi, que na hora que o pastor fez isso, um obreiro olhou para trás e tinha uma pessoa atrás dele. E ele se jogou. No que ele se jogou, a pessoa saiu de trás. Aí, pum! Com tudo no chão. Ficou o sangue na igreja. Ele foi correndo para o pronto-socorro. Aí quando contou para a enfermeira falou, bem feito, você deixar de ser bobo. Entende? É isso. Mas é tanta coisa, gente. E é um erro pensar que dons revelam uma vida com Deus. Dons. A coisa vai pegar fogo aqui. Outros dizem que fruto é algo espiritual. Ah, eu tenho fruto do Espírito, amor, alegria, paz. O que você faz pelo teu próximo? Nada, mas eu tenho fruto do Espírito. Não, você não tem nada. 10. Outros pensam que a vida consiste em ter. E é uma competição. Se um compra um carro, o cara quer comprar um carro melhor, porque se não tiver, porque a vida dele não está bem com Deus. 11. Crente fiel não passa provação. Mentira, crente fiel passa provação. 12. Toda pregação tem que ser agradável. Você tem que sair do culto. Caramba, pregação de hoje, né? Você pode perguntar, na segunda-feira o cara não lembra nada que foi pregado no domingo. Mas ele amou a mensagem, amou. E 13. A maioria dos crentes comete o erro de pensar que basta vir aos cultos para ter uma novidade de vida. Não basta. Não basta. Não basta você apenas estar aqui. Você tem que ter vida com Deus em toda parte. Na sua casa, no seu trabalho, na escola, aonde você estiver. Você tem que ter vida com Deus. Praticar o que Jesus ensinou. A palavra de Deus não mente. Escute isso com muita atenção. As mesmas pessoas que me procuram para dizer que estão arrasadas, que estão acabadas, que a vida perdeu todo o sentido para elas, são as mesmas pessoas que não têm praticado o que a palavra de Deus manda. Mas aquelas que praticam o que Jesus ensinou, que perdoam aqueles que lhe ofendem, que oram pelos que lhes perseguem, que fazem o bem aos que lhe fazem o mal. As mesmas pessoas que praticam o arrependimento de pecados, que praticam a oração dentro do quarto, como Jesus ensinou. Lembram que Jesus ensinou isso? São as mesmas pessoas que crescem espiritualmente e que pode vir a tempestade que for, o vento que for, e vão permanecer de pé,
porque praticam a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo prometeu isso, que aquele que ouve a sua palavra e não pratica, é comparado àquele que edifica a sua casa sobre a areia. E quando vem o vento, e quando vem a chuva, e quando vem a tempestade, a casa desaba, e grande é a sua ruína. Mas aquele que ouve e pratica, pode vir a tempestade que vier, é semelhante ao que construiu sobre a rocha, e nada e ninguém poderá abalar a sua vida. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, glória a Jesus. A vida cristã é muito mais do que pegar uma Bíblia, colocar embaixo do braço e ouvir uma palestra. A vida cristã é todos os dias aonde você estiver, é uma prática. Faça a obra de Deus em toda parte. Lembre que o Espírito Santo de Deus habita em você. Lembre que você é um sacerdote do Senhor. Lembre que você tem acesso ao Pai por meio do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Lembre-se que você é o chamado do Senhor, você é a igreja do Senhor, Ele te escolheu, sacerdócio real, nação santa, aleluia, somos cada um de nós. Deus tem propósito na sua vida, de que você cresça, de que você seja edificado, não de que você seja massa de manobra, mas que você seja alguém que faça a diferença no reino de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, e orar no nome santo de Jesus. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Pai, por essa palavra. E a minha oração a Ti, ó Pai, é que tudo aquilo que foi dito não caia no esquecimento, mas que sirva, Pai, como uma verdadeira vacina espiritual, Pai, para nos proteger das heresias, dos falsos ensinamentos, para nos proteger daqueles que querem nos manipular usando a própria Bíblia. Ó Deus, que nós nos lembremos que nós somos a Tua casa, que cada um de nós é santuário do Teu Espírito, que nós nos lembremos, ó Pai, que mais importante que edificar templos feitos por mãos de homens, é termos a nossa vida edificada pela Tua palavra, Pai. Que nos lembremos, ó Pai, que cada um de nós somos sacerdotes em Cristo Jesus, que não precisamos de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, de um evangelista, de um diácono, ou seja quem for, para nos achegarmos a Ti. Que nos lembremos que pela fé sincera que temos em Cristo Jesus, temos acesso a Ti, Senhor. E que nós nos lembremos, ó Pai, de que a nossa salvação não está em apenas falar, dizer que Jesus é Senhor e acreditar que Jesus existiu, mas a nossa salvação está em nos rendermos completamente ao Senhor, nos rendermos a Ti, Senhor Jesus. E aqui estamos nós, ó Senhor Jesus, rendidos a Ti, reconhecendo que não há outro Deus além de Ti, querendo ouvir o que o Senhor quer que façamos para a honra e glória do Teu nome, Pai. O que queres que façamos? Fala sempre conosco, que tenhamos intimidade contigo, não apenas quando nos reunirmos num salão de um local que chamam de igreja, mas que tenhamos intimidade contigo mesmo dentro do nosso quarto, com a porta fechada, e ali sozinhos falarmos contigo em oração. Ah, Senhor, restaura vidas aqui para a Tua glória, restaura relacionamentos contigo e relacionamentos com o próximo também, Pai. Enche o nosso coração de amor, de paz, de alegria, de perdão, de vida, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que não sejamos hipócritas, mas que entendamos que a obra é Tua, que o Senhor tem poder de nos transformar, que jamais venhamos dizer que jamais conseguiremos ser da forma que a Tua palavra nos ensina a ser, mas que ao contrário, estejamos confiantes de que a obra que o Senhor começou
será completada em nossas vidas, para a tua própria glória, antes que o Senhor Jesus venha nos levar. O Senhor é fiel e o fará para a glória do teu nome. Que o teu Espírito Santo transborde de cada um de nós, porque nós, a partir de hoje, vamos te buscar ainda mais, vamos praticar ainda mais a tua palavra, e amar ainda mais a verdade da tua palavra, e caminhar ainda mais nesta verdade, que é o Senhor Jesus, o caminho, a verdade, a vida. Ó Deus, nós te damos graças por esse novo e vivo caminho, que se chama Jesus, e que está conosco para todos sempre. Amém, amém, e graças a Deus. Aplauda o Senhor nosso Deus, que é digno.